Queridos irmãos, mais de Cristo, menos de mim, viva a vida sem medo. Eu vou pedir agora que o nosso seminarista Antônio Bumba venha à frente e ele vai nos ler Isaías 55. Vamos ler o capítulo inteiro. Diz a palavra do Senhor: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe, líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Amém? Obrigado, Bumba. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Todos somos pequenos demais diante da Tua sabedoria e da Tua maravilha. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie e todos juntos possamos crescer diante de Ti, em espírito, em verdade e em obediência. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto belíssimo. Creio que grande parte dos irmãos conhecem o texto. É um texto que fala, ou falava naquela época, sobre o retorno da Babilônia. E dizia que os judeus deveriam retornar do exílio. E diz também que isso não é fácil. Mas esse texto nos fala de duas coisas, todo ele. Ele nos fala da sede
e nos fala do medo. Por que a sede? O que é a sede que o texto fala? Sede. Sede aqui é uma metáfora. É uma metáfora para aquela gana, aquela vontade que todos nós temos de viver. Nós temos sede de vida, nós queremos viver. Creio que está entre nós, não estou vendo aqui, uma irmã muito querida da Felicidade, está com 93 anos, a irmã Bárbara, e ela costuma dizer o seguinte: eu não desisto. Quando ela diz eu não desisto, estão apontando, ela está lá atrás, de verde. Eu não desisto. O que ela está dizendo? Ela está falando desta sede de vida. Deus nos deu isso, faz parte da condição humana. Ele nos deu sede pela vida, vontade de viver, não é só viver. E é uma promessa dele, que está em Isaías, que nós lemos. Isaías, versículo 11 a 13. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em lugar de roseiras bravas, crescerá a murta. Isto resultará em renome, em glória para o Senhor, sinal eterno que não será destruído. O que Deus está dizendo? Deus coloca no nosso coração, coloca em nós, faz parte da nossa condição, o desejo, a sede. Sede aqui é mais do que o desejo de viver. E Ele nos promete a vida. A promessa dEle é uma promessa de vida plena, não vida em pedaços, estilhaçada, mas vida plena. Mas existe algo que interfere entre esta sede de viver e a nossa realidade. Eu me lembro de uma história de um homem muito piedoso, e ele foi fazer uma viagem, ele ficou 1 mês fora. Isso era antigamente. E durante a viagem, a esposa sofreu um acidente com os 2 filhinhos. E os 2 filhinhos morreram no acidente. Ela não tinha como avisá-lo, e ela passou parte daquele mês, não somente com medo, o medo era terrível, mas a dor da perda e o medo. O medo de quê? Do esposo, quando soubesse da tragédia. Porque o esposo era cardíaco. E ela dizia: como eu vou contar esta tragédia para o meu esposo? Quando ele chegou, abraçou ela, ficaram juntos, e ele pergunta: e as crianças, como estão as crianças? Aí ela diz: antes eu quero te contar uma coisa que aconteceu. Um amigo nosso nos deu para eu guardar um par de brincos com pérolas, brincos de ouro com pérola, lindos brincos.
e está acontecendo uma coisa comigo. Eu não quero devolver os brincos. O esposo disse, mas, minha querida, o que é isso? Nós somos pessoas sinceras, crentes, diante de Deus. Como você não quer devolver aquilo que não lhe pertence? Mas como estão as nossas crianças? Deus os levou, ela disse. Ele entendeu e os dois começaram a chorar. Estarei sempre na garupa com o papai. O mundo nos assusta. Ficamos com medo. Por que temos medo? Por vários motivos. Temos medo quando nos falta saúde física ou emocional. Temos medo quando deixamos os nossos temperamentos soltos ao léu. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo 2,7, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Uma das razões do medo é quando o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, não está debaixo da vontade do Espírito que Deus nos deu. Outra razão pelo medo é a submissão aos desejos da carne. Aqueles aspectos sombrios da natureza humana. O apóstolo Paulo também nos alerta sobre isso. 1 Coríntios 6, 9 a 11, ele nos diz: vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O que Paulo está dizendo? Antes de Cristo, vivíamos subjugados aos desejos da carne. Queridos irmãos, às vezes razões objetivas, como nossa saúde ou a falta dela, como um temperamento não controlado por Deus, quando nos colocamos debaixo da carne, ela reina. Ah, queridos, tudo isso leva ao medo. É muito fácil se lembrar disso e entender isso. Nós lemos em Gênesis sobre o erro de Adão e Eva. Vou chamar de erro. E aí, o que fazem? Fogem, se escondem no mato. E Deus diz: Adão, onde você está? E vê que Adão está escondido. E Adão diz, Deus pergunta, por que você se escondeu? Por que você fugiu? Ah, eu vi que estava nu. E o que aconteceu com ele? Ele estava com medo. O medo é fruto do distanciamento de Deus. Aconteceu com Adão,
aconteceu com Eva. Há razões ou circunstâncias objetivas? Há. Uma doença é uma circunstância objetiva? É. O mundo em que vivemos nos confronta. Em Isaías está colocada esta questão. É mais fácil ficar no cativeiro que voltar para Jerusalém. Ficar no cativeiro é uma sedução. Uma vida sem sentido leva ao reinado do medo. E quando falamos em sentido, nós entendemos que vida com sentido é Cristo. Ele disse, eu sou a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Ele é a vida plena, a vida por inteiro, a vida com sentido. Uma vida sem sentido leva ao reinado do medo. Aí voltamos ao versículo 1. De Isaías 55. Não podemos nos enganar com conquistas e qualidades humanas. Devemos ir à fonte da vida. Escutem os que têm sede. Venham os que não têm dinheiro. Comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Aonde? Para preencher, para acabar com a sede. Essa sede de vida que nós temos. Não basta as nossas qualidades e conquistas. Durante a vida a gente, ao menos a gente luta para isso, para conquistar coisas. Mas isso não basta. Temos que ir à fonte da vida. E Deus fala, venham, escutem. Se você tem sede, venha. Venha à fonte. Seguindo, devemos ficar junto à fonte da vida, não ao consumo rápido de Deus. É terrível isso. Mas hoje, tratamos Deus como fast food. Tratamos Deus como quem vai a uma dessas lanchonetes de serviço rápido. Que você nem mais fala o nome do que você quer. Você diz o número 1 e pronto, colocam na tua bandeja 1. Não, devemos ficar junto da fonte da vida. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escute, venham a mim, preste atenção, e terão uma vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês, e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que você não mata a sede pela vida, que Ele colocou em todos nós. Apenas com dinheiro? Apenas com conquistas? Apenas com tuas qualidades? Não. Ele pergunta, você está gastando todo o teu esforço nisso e isso não funciona. Você deve escutar e ir a Cristo. Aí você tem a vida, uma vida nova. E vem as bênçãos prometidas. Queridos irmãos, Isaías 55 é belíssimo e é prático. Quem dá sentido às nossas vidas? Não é o quê, é quem.
Quem dá sentido? A minha vida, a tua vida, as nossas vidas a essa igreja. E aí, Deus começa a explicar. Ele diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os caminhos de vocês são os meus caminhos. Ou seja, a coisa não vai exatamente como você acha. Eu penso diferente. Eu estou lá em cima, eu estou em cima, você está embaixo, eu vejo tudo. Meus caminhos e pensamentos são totalmente diferentes. E aí, nós podemos ver que há 3 diferenças muito importantes. Deus trabalha diferente de nós. Efésios 2. Quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, Ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Deus trabalha diferente. Ele nos salva em graça. Pela graça. Ou seja, é grátis. É o que Isaías está dizendo, vem, você vai comer, e vai comer de graça. Você não vai comprar esta comida, você vai ganhar essa comida de graça. E Paulo nos diz isso. Deus ama diferente de nós. Ele cuida de nós não em função do reconhecimento recíproco. Deus te ama não é exatamente por causa do que você faz. Ele te ama apesar do que você faz. E nós vimos isso na ceia, quando o pastor Nino disse, falando sobre o sacrifício de Jesus, ele morreu antes. Ele morreu antes de você existir. Isso é amor. Ele conhece diferente. Ele conhece de modo infinito. Infinito. O quê? Nossas fraquezas. Nossas motivações. Nossas necessidades. E nossas potencialidades. Quem dá sentido às nossas vidas é Deus. Em Cristo Jesus, que derrama sobre nós o seu Espírito. Queridos irmãos, esse encontro com a vida que é Cristo, com a vida plena, o encontro com a vida plena, lança fora o medo. O medo vai embora. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamam enquanto Ele está perto. Quando não podemos achar? Para os hebreus, eles deveriam voltar do cativeiro. Interessante, Deus estava dizendo para eles, vocês vão voltar do cativeiro. E voltar do cativeiro exigia um monte de coisa. Né? Tinha que deixar a casa que foi construída, o trabalho que ele fez, quem sabe o comércio dele, viajar quilômetros, voltar para uma terra aparentemente deserta, para uma cidade que tinha sido destruída. Olha só o que Deus estava dizendo. Você tem que voltar. Assim você vai encontrar a vida plena. E nós? Quando fica difícil encontrar ou buscar Deus? Quando nos deixamos paralisar pelo medo. Paralisar. É aquele momento em que o medo te domina. O medo reina de tal forma que você fica congelado.
você não sai dali, você não toma uma atitude nem para se ajoelhar, nem para dizer, Senhor, eu estou com medo, nem isso. Isso acontece? Claro que acontece. Mas busque o Senhor. Voltemo-nos para a vida plena de sentido. E o versículo 7 nos diz, estamos lendo, né, Isaías 55, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É interessante, talvez você nunca tenha pensado nisso. Você já fez, em algum momento da tua vida, creio que muitos fizeram, uma oração pedindo perdão a Deus, Senhor, perdoa pelo meu medo. Eu estou com medo. Me perdoa. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver histórias e histórias de pessoas com medo. E Deus sabe que estavam com medo. E Deus diz, vai. Com medo e tudo, vai. Ou seja, não se deixe paralisar. Deixe que Deus faça você ir. Obedeça a Deus. Queridos, o que é a vida sem medo? Deus quer que nós vivamos sem medo. Ele quer que você viva sem medo, eu viva sem medo, esta igreja viva sem medo. E aí, no texto, nós lemos, ele faz uma comparação. Ele compara espinhos ou ciprestes. Ciprestes é o pinheiro do Líbano. Cipreste é um pinheiro. Ele diz assim, onde tem espinhos, eu vou colocar pinheiros. Por quê? Porque é uma árvore que não seca no inverno. É um símbolo que Deus está usando. Na tua vida eu vou tirar o espinho e vou colocar um verde, que permanece verde, não importa o tempo, não importa o momento, não importa a história da tua vida. O inverno não vai secar a tua vida. E aí ele compara o mato bravo, aquele mato que não tem beleza nenhuma. Ele compara com a murta dá flores, a murta é perfumada. Se usa, ou se usava, né, na Palestina, para fazer cercas vivas de murta. Não mato, uma cerca viva, que é florida, que é perfumada. Deus transforma a dor em bênção. A gente tem que entender isso, porque é o que o texto disse. Ele vai transformar o que é espinho num verde. Desculpe, pastor Nino, esse verde aqui esse é bíblico, é um verde do pinheiro, tá? Num verde que permanece. Ele transforma a dor em bênção. Ele transforma
o hoje em amanhã de alegria e beleza. Estava conversando com o irmão Vilegas hoje de manhã. E ele estava falando sobre como a Bíblia é bonita em nos falar do futuro. Eu fiquei quietinho porque falei, bom, isso vai aparecer no sermão, não vou contar para ele agora. Mas isso é o que Deus faz. Aquele hoje difícil, Ele vai transformar num amanhã de alegria, num amanhã de beleza. E aí nós temos os versículos 12 e 13, que diz exatamente isso. Haverá alegria, haverá paz, haverá uma vida plena, uma vida cuidada por Deus. Queridos irmãos, uma vida sem medo espera por você. Deus sacia e Cristo entregou-se para que você tenha uma vida plena, sem medo. Deus entrega a vida. Ele entrega. Deus entrega a vida. A quem? A você. Ele entrega Jesus a você. E não há sede de vida que não seja saciada. Jesus disse isso. Para aquela mulher samaritana. Ele falou de uma fonte que jorrava e matava a sede eternamente. Por isso, queridos irmãos, é preciso ir, sair, abandonar o medo. Ou seja, a ruptura com o medo é um ato de obediência. É um ato de obediência. Onde você vai, você sai e você abandona o medo. E passa a viver a vida plena em Cristo Jesus. Por isso, a palavra inspirada em Isaías nos diz que nós devemos vir, venham, comprem e comam. Ouçam, inclinem os ouvidos, obedeçam. Para quê? Para que não haja mais sede de vida. Não haja mais medo. Porque a vida plena lança fora o medo. Queridos irmãos, eu vou pedir nesse momento que você abaixe a cabeça um pouquinho. E que você pense um pouco sobre as circunstâncias da tua vida. A enfermidade física, a enfermidade emocional, e o teu temperamento. É você que controla ou é o temperamento que te controla? Quando o temperamento nos controla, nós estamos num descontrole. Só o Espírito pode controlar o nosso temperamento de forma correta. E a natureza? Os aspectos da natureza humana, da nossa carne. Você está subjugado a um deles, daqueles aspectos? Não é o espírito, nem mesmo a tua racionalidade que coordena a tua vida, mas veja se você não está subjugado a esses aspectos que nós chamamos de carne, que são pecados. Queridos irmãos, esse é um momento em que
nós vemos as causas, as razões do nosso medo, do nosso distanciamento com Deus. Converse com Ele. E eu vou te fazer um convite. Eu vou te convidar a vir à frente. Se você quiser dizer para Deus: Senhor, neste momento, eu peço perdão pelo meu medo. Se você quiser dizer para Cristo, como comunidade, como igreja: eu quero ter vida plena em Cristo Jesus, para que o medo seja lançado fora da minha vida. Uma vida sem medo significa que você caminha. Por isso eu estou te convidando à frente, como metáfora, como símbolo do caminhar para Cristo e com Cristo e lançar fora o medo. Vou pedir que os irmãos e irmãs se deem as mãos. Somos um corpo, o corpo de Cristo aqui reunido. E vou pedir ao pastor Nino que ore neste momento. Nosso Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra que falou aos nossos corações esta manhã. Te agradecemos por esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, Pai, com algo a dizer e estão dizendo em oração a Ti. Eles vieram atender a um convite, eles vieram querendo comer e beber da Tua graça para viver a plenitude da vida, para viver uma vida sem medo. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor guarde a vida de cada um deles, renove a esperança, renove o desejo de continuar te buscando, continuar, ó Deus, conhecendo a plenitude da vida que há em Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Jorge, pela vida da sua família. Obrigado pela vida da nossa igreja, por esses irmãos que estão aqui, Pai, por aqueles que estão viajando, também te agradecemos por eles. E pedimos em nome de Jesus a graça de viver uma vida sem medo, Pai. Cuida de nós, cuida dos teus filhos, cuida desta igreja, Pai, e diante dos desafios que nós temos, que com muita fé, Pai, continuemos a marchar, a seguir em frente, olhando para Jesus, sem medo, sabedores que o Senhor é conosco, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos, e orando no doce, santo, bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Amém.